Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Jornal Toda Hora desta quinta-feira. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E o governo brasileiro começou um diálogo com diferentes chefes de Estado sobre a política internacional instável em meio a tensões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já conversou com 14 líderes e agora está no Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. As tensões na Venezuela, na faixa de Gaza e na Groenlândia, além de ameaças tarifárias dos Estados Unidos, impulsionaram a articulação entre mandatários nesse início de ano. O presidente Lula conversou com 14 líderes e em um momento de instabilidade no cenário geopolítico, marcado por conflitos regionais, disputas comerciais e incertezas sobre os rumos da organização dos países. Em menos de 20 dias, Lula entrou em contato com líderes da Colômbia, Canadá, México, Espanha, Portugal, Rússia, Panamá, Turquia, Índia, Palestina, China, Estados Unidos, França e Chile. Agora, em viagem ao Panamá, o presidente participa do Fórum Econômico da América Latina, onde tem pelo menos 2 agendas bilaterais com o presidente da Bolívia e do Panamá. Além disso, Lula também se encontrou com o presidente eleito do Chile. Entre os assuntos tratados estão o acordo entre Mercosul e União Europeia, a proposta de criação de um Conselho da Paz, apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a situação de tensão política na Venezuela. O governo brasileiro tem buscado defender o multilateralismo e ampliar o protagonismo do país em debates sobre paz, segurança e comércio internacional. O Brasil já foi apontado por líderes europeus como um país capaz de manter a estabilidade na América Latina. Por meio do diálogo, Lula busca garantir a manutenção da soberania dos países e o respeito ao direito internacional em meio às ameaças de caráter territorial e tarifário de Trump na Europa e ao mundo. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, foram alvos de uma operação do Ministério Público do Estado e do GAECO, por suspeita de desvios de 24 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, políticos, servidores e empresários teriam atuado juntos para firmar 2 termos de ajustamento de conduta na Prefeitura, isso em troca de propina. O dinheiro era pago e as multas das infrações ambientais eram suspensas. O pagamento da propina teria ocorrido por meio da emissão de notas fiscais em nome de várias empresas, algumas de fachada. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que colaborou com as autoridades e forneceu todos os documentos e acessos solicitados. E a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Indicou que o governo começa a se preocupar com o impacto do escândalo do Banco Master. O governo Lula está preocupado com o impacto do escândalo do Banco Master sobre os ministros e líderes do PT neste ano eleitoral. Em um café da manhã com jornalistas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, procurou tirar o executivo do foco e direcionar os ataques aos adversários. Gleisi saiu em defesa do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O escritório da família Lewandowski foi contratado pelo Master de 2023 a agosto de 2025, recebendo 5 milhões de reais do banco para a prestação de consultoria jurídica. O ministro ficou no comando da Justiça de fevereiro de 2024 a 9 de janeiro deste ano. Gleisi disse que antes de ingressar no governo, Lewandowski informou ao presidente Lula que o escritório de sua família prestava consultoria privada e que ele iria se afastar dessas atividades. A ministra também minimiza a influência de Lewandowski nas decisões, dizendo que o presidente do Master, Daniel Vocaro, foi preso na gestão de Lewandowski, quando ele era ministro da Justiça e tinha a Polícia Federal sob o seu comando. Gleisi afirma que a tentativa de colocar o escândalo no governo Lula não procedem e que a maioria dos envolvidos no processo do Master está em governos da oposição. E que a oposição tem que explicar por que o empresário Fabiano Zettel, que é cunhado de Vocaro, foi o maior doador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou a abertura de inquérito da Polícia Federal para apurar a ação de influenciadores nas redes sociais em defesa do Banco Master e na realização de ataques ao Banco Central e outras autoridades que contrariam os interesses da instituição de Daniel Vocaro.
E mudando de assunto, um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade do Dique, na Vila Gilda, na zona noroeste de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área de aproximadamente 300 metros quadrados da maior favela sobre palafitas do Brasil. 10 viaturas com 30 bombeiros foram enviadas ao local. Moradores da comunidade se uniram para evitar que o fogo se alastrasse e as chamas foram controladas. No entanto, segundo os bombeiros, o incêndio atingiu entre 7 moradias. A Prefeitura de Santos informou que algumas pessoas foram atendidas pelo SAMU. As palafitas utilizadas para sustentar moradias construídas sobre a água são feitas de estacas de madeira, e a maioria das habitações do aglomerado foram feitas do mesmo material, o que oferece riscos aos moradores. O censo do IBGE de 2022 apontou que mais de 3.000 famílias vivem no dique da Vila Gilda, localizada às margens do Rio dos Brugges. E mudando de assunto, o longa brasileiro, O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho, vai disputar mais uma premiação. O filme vai concorrer ao César, maior premiação do cinema francês, na categoria Melhor Filme Estrangeiro. A indicação veio um dia depois do Agente Secreto ser anunciado como um concorrente em 2 categorias no BAFTA, premiação considerada como o Oscar inglês. A entrega do prêmio acontece no dia 26 de fevereiro, em Paris. E na primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, o Corinthians garantiu a presença na grande final, após vencer o Gotham dos Estados Unidos. O primeiro torneio mundial de clubes organizado pela FIFA no futebol feminino terá um representante brasileiro na final. O Corinthians venceu o Gotham FC dos Estados Unidos por 1-0 no estádio do Brentford, em Londres, com um gol de Gabi Zanotti aos 37 minutos do segundo tempo. A Copa das Campeãs da FIFA reúne os 6 clubes campeões continentais de 2024-25. As equipes que se classificaram para o torneio foram Arsenal, campeão da Champions League, Gotham dos Estados Unidos, campeão da CONCACAF, Hwangju-Yangda da China, campeão da Champions League Asiática, Auckland United da Nova Zelândia, campeão da Champions League da Oceania, Corinthians, campeão da Conmebol, e o Asfar do Marrocos, que foi o campeão africano. Com a vitória, o Corinthians espera as vencedoras do confronto entre Arsenal e Asfar do Marrocos. E o Corinthians já sabe o seu adversário. O Arsenal venceu o Asfar por 6-0 e agora enfrentará as Brabas no próximo domingo, às 15 horas, no Emirates Stadium, em Londres. E eu fico por aqui, mas eu retorno a 1h35 com mais notícias. Até lá!